Os Mormons. No que realmente creem e onde estão as polêmicas? Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa fé, mas será que conhece as crenças profundas que a movem? E o que dizer das acusações de heresias que tanto causam controvérsia? Neste vídeo, vamos explorar o que está por trás das doutrinas mormons e investigar se realmente existem pontos que divergem do cristianismo tradicional. Se você já se perguntou se os mormons estão comprometidos com a verdade ou caminhando por trilhas perigosas, você está no lugar certo. Prepare-se para uma análise que vai desafiar suas percepções e te fazer questionar o que realmente é heresia. Para muitos, a ideia de Jesus ter visitado a América pode soar inusitada, especialmente se essa crença é desconhecida ou distante de suas tradições religiosas. Assim, em comunidades que seguem a fé mormon, essa doutrina foi absorvida de forma progressiva, assim como muitas outras crenças consideradas diferentes. Pessoas que inicialmente estranharam essa visão, ao longo de estudos e reflexões em grupo, começaram a enxergar essa possibilidade com novos olhos. Aqui, a dinâmica de aceitação se fortalece à medida que a fé se alia à curiosidade intelectual, gerando uma conexão mais profunda com o espiritual. Quando se pensa em qualquer doutrina religiosa, é comum que haja resistência inicial, especialmente se ela desafia o senso comum ou a lógica histórica conhecida. Assim, a experiência nos mostra que, com o tempo, novas ideias podem ganhar significado pessoal e emocional, principalmente quando se compartilha essas crenças com uma comunidade que valoriza a espiritualidade. Isso aconteceu com várias pessoas que encontraram apoio no estudo em grupo e no entendimento conjunto de passagens religiosas. Um exemplo prático seria participar de estudos bíblicos ou debates interreligiosos para ver como novas ideias podem abrir horizontes. A aceitação dessas crenças frequentemente acontece de forma gradual, mas também pode ser abrupta, quando uma experiência pessoal ou uma revelação parece validar essas doutrinas. Por exemplo, alguém que atravessa um momento difícil pode encontrar conforto em histórias e ensinamentos que antes pareciam apenas teorias. Aqui, a fé atua como uma âncora, permitindo que a pessoa se reconecte com algo maior e inexplicável. Nesse caso, os relatos da presença de Jesus na América tornam-se mais do que histórias, eles se transformam em símbolos de esperança e renovação espiritual. Naturalmente, essas crenças não existem de forma isolada. Elas se entrelaçam com outras ideias que sustentam o sistema de fé mormon, como a migração dos hebreus para a América. Essa perspectiva, embora incomum, também encontra uma base de sustentação entre aqueles que aceitam a história como uma extensão da narrativa espiritual. A ideia de que os hebreus poderiam ter migrado para a América é uma história que, para muitos, desafia a arqueologia tradicional. Embora a ausência de evidência científica seja frequentemente levantada como uma objeção, há quem encontre consolo e segurança nas explicações fornecidas pela Igreja. Para algumas pessoas, a fé tem o poder de superar as lacunas deixadas pela ciência, e isso é algo profundamente pessoal. Assim como a migração dos hebreus é vista como um elemento de fé, há muitos exemplos de histórias religiosas que, apesar da falta de comprovação histórica, são aceitas e vividas como verdades espirituais. É comum que, ao se depararem com essas histórias, muitos fiquem céticos, especialmente aqueles que valorizam a prova tangível acima de tudo. Porém, existe uma experiência de vida que mostra como a fé pode se sobrepor às evidências materiais. Para algumas pessoas, a migração dos hebreus não precisa ser apoiada por ruínas ou artefatos. Elas encontram na narrativa uma forma de conexão espiritual, um caminho para reforçar suas crenças, sem se perderem nas complexidades da ciência. Talvez uma pessoa que tenha passado por situações em que os fatos pareciam contradizer sua fé possa entender esse processo de superação do tangível. Assim como nas histórias de migração espiritual, é possível perceber que essas narrativas servem a um propósito maior. Elas não se tratam apenas de uma busca por evidências históricas, mas sim de uma maneira de construir uma ponte entre o passado sagrado e o presente de fé. Em diversas culturas, encontramos exemplos de histórias que não podem ser verificadas pelos métodos científicos, mas que continuam a moldar a vida das pessoas, criando comunidades fortes e espiritualmente coesas. Essa ideia de pertencer a algo maior que os fatos documentados oferece um senso de propósito que é difícil de negar. Quando o assunto é fé, a ausência de provas concretas não necessariamente diminui o valor da crença. Pelo contrário, pode fortalecer a determinação de quem acredita. A história da migração dos hebreus se conecta naturalmente com outros aspectos da fé mormon, como a primeira visão de Joseph Smith, que marca o próximo ponto dessa jornada de crença e revelação. A primeira visão de Joseph Smith é um marco essencial para a fé mormon. O relato de sua experiência, em que ele recebeu uma revelação divina, reflete o desejo humano de buscar respostas além do mundo físico. Para aqueles que já passaram por momentos de profunda busca espiritual, essa história ressoa como algo familiar.
Todos, em algum momento da vida, se encontram em situações onde as dúvidas sobre a existência e o propósito se tornam pesadas demais, e a esperança de uma resposta vinda de algo superior se torna irresistível. Smith, como muitos, encontrou seu caminho através da fé, e essa jornada é algo com o qual muitos podem se identificar. Em situações de crise ou transição, é comum que as pessoas procurem respostas em lugares incomuns, e essas respostas frequentemente vêm de formas inesperadas. Muitas vezes, essa busca envolve uma sensação de solidão, onde o único guia é a fé. A experiência de Joseph Smith é um exemplo de como a perseverança na busca espiritual pode trazer uma nova perspectiva de vida. Para aqueles que estão buscando respostas hoje, seguir uma jornada de introspecção, seja por meio da oração, meditação ou leitura de escrituras sagradas, pode ser uma maneira de encontrar direção. A visão de Smith não apenas trouxe alívio pessoal, mas também moldou o caminho de muitos outros. Quando alguém compartilha uma experiência espiritual profunda, a tendência é que outros que se encontram em momentos semelhantes sintam uma conexão. Isso acontece porque, no fundo, todos anseiam por um propósito maior. Smith se tornou um exemplo de como a fé pode mudar uma vida, e suas revelações servem como um ponto de referência para aqueles que buscam respostas. Não importa o quanto uma pessoa sinta que está perdida, histórias como essa podem servir como faróis, oferecendo esperança. Essas revelações são parte de uma tradição maior, que se conecta com outros eventos que moldaram o mormonismo. Um desses eventos é a tradução das placas de ouro, uma etapa crucial na história da religião, que será explorada em seguida e também possui uma forte ligação com a ideia de revelação divina. A tradução das placas de ouro por Joseph Smith é um dos pilares centrais da fé mórmon, representando a entrega de um novo conjunto de escrituras sagradas. Para aqueles que têm fé inabalável na origem divina do livro de Mórmon, a presença física das placas torna-se irrelevante. O impacto espiritual de ler o livro é tão profundo que qualquer necessidade de comprovação material é suprimida pela experiência pessoal. Assim como alguém que encontra um texto sagrado e sente uma conexão imediata, muitos mórmons relatam que suas dúvidas desapareceram ao ler as palavras contidas no livro de Mórmon. A tradução das placas, feita por meio de instrumentos espirituais, segundo o relato de Smith, desperta a imaginação de muitos. A visão de uma revelação tão única e especial ressoa com qualquer pessoa que tenha procurado por respostas além do que os olhos podem ver. Quando uma pessoa sente que encontrou a verdade em um texto religioso, essa verdade se transforma em algo pessoal, independente da origem histórica. Ler o livro de Mórmon, para muitos, é como abrir uma porta para um entendimento mais profundo do propósito divino. E essa conexão direta é o que muitas pessoas buscam ao explorar novos horizontes espirituais. A ausência das placas físicas pode levantar questões para quem busca uma evidência concreta, mas para aqueles que mergulham na leitura com o coração aberto, o que importa é o conteúdo. A experiência de ler algo que ressoa profundamente é poderosa. É como se o texto falasse diretamente ao leitor, guiando em momentos de dúvida e incerteza. Esse tipo de experiência já foi vivido por muitos, e não é raro que uma pessoa que entra em contato com o livro de Mórmon pela primeira vez sinta que suas perguntas mais profundas foram respondidas de maneira inesperada. Esse sentimento de conexão espiritual é o que move a fé mórmon para frente, e cada evento significativo, como a tradução das placas de ouro, só reforça essa jornada de descoberta. A seguir, a discussão se aprofunda em um tema que traz muitas polêmicas: a questão da poligamia dentro da história mórmon. A prática da poligamia é um dos aspectos mais polêmicos da história mórmon, e ainda hoje gera discussões dentro e fora da comunidade. Nos primeiros dias da igreja, a poligamia era praticada por algumas famílias como uma expressão de fé e obediência às revelações de Joseph Smith. Assim, essa prática não foi facilmente aceita pela sociedade em geral, e até dentro da própria comunidade mórmon, muitos enfrentaram dilemas morais e sociais. Famílias que viveram essa experiência frequentemente relatam o preconceito e as dificuldades que enfrentaram por causa de suas crenças. Para eles, a poligamia não era apenas uma escolha, mas uma prova de fé em meio à adversidade. É curioso notar como, em diferentes períodos da história, práticas incomuns, como a poligamia, podem se tornar uma fonte de divisão ou de união. Para muitos mórmons da época, a poligamia era vista como um mandamento divino, algo que transcende as normas culturais. Ao contrário da maioria, que via essa prática com estranhamento, os que a seguiam acreditavam estar cumprindo uma vontade maior. É como qualquer outro desafio de fé. Aquilo que parece absurdo para uns pode ser o que dá sentido à vida de outros. Um exemplo moderno seria a defesa de convicções pessoais que vão contra a opinião da maioria, algo que exige coragem e determinação. Ainda que a Igreja Mórmon tenha oficialmente abandonado a prática da poligamia há muito tempo, o impacto dessa polêmica permanece.
Para muitas famílias, especialmente nas gerações anteriores, a prática representava não apenas uma forma de casamento, mas um símbolo de resistência espiritual. Elas enfrentaram não apenas o julgamento externo, mas também os desafios internos de viver em uma estrutura familiar tão diferente da norma. É importante lembrar que, em qualquer contexto religioso, é comum que práticas que uma vez eram vistas como essenciais se transformem ou sejam reinterpretadas com o tempo, sem que a fé seja perdida. Essa reinterpretação das crenças mórmons ao longo do tempo continua a moldar a Igreja e seus membros. Assim como a questão da poligamia foi reavaliada, outros aspectos da fé também passaram por transições. Um deles é o delicado tema do racismo dentro da história mórmon, que será explorado em seguida. O tema do racismo na história mórmon é delicado e provoca reflexões profundas. Durante muitos anos, a Igreja manteve ensinamentos que limitavam o papel de pessoas negras dentro da comunidade, gerando tensões internas e externas. Para os membros que viveram essa época, especialmente aqueles que também enfrentaram o movimento dos direitos civis, as questões raciais trouxeram à tona dilemas difíceis. Muitos se viram divididos entre as crenças que haviam sido ensinadas e o desejo crescente por igualdade e justiça. Viver em um período de mudança social intensa colocou essas pessoas em um ponto de interseção entre a fé e os direitos humanos. A experiência de quem vivenciou essa transição racial dentro da Igreja é cheia de desafios. Muitos se perguntavam como conciliar os ensinamentos que limitavam o papel dos negros na Igreja com o movimento social que clamava por igualdade. Para algumas pessoas, isso significava reavaliar suas crenças, enquanto para outras, a resposta estava em encontrar uma nova interpretação que alinhasse fé e justiça social. É como qualquer outro dilema ético. O que parecia claro em um contexto pode se tornar ambíguo em tempos de mudança. Um exemplo prático seria o questionamento de normas culturais e a busca por uma justiça maior, mesmo quando isso implica ir contra tradições estabelecidas. Com o tempo, a Igreja mudou sua postura e abriu espaço para todos os membros, independentemente de sua etnia. Assim, as marcas deixadas por esse período ainda são sentidas por muitos. É uma lembrança de que as instituições, assim como as pessoas, estão em constante evolução. Quem viveu essas mudanças pode testemunhar o impacto positivo que elas tiveram, tanto no âmbito pessoal quanto coletivo. Esse processo de evolução é natural, muitas vezes, necessário para que a fé possa se alinhar para os valores de igualdade e respeito que se tornam cada vez mais essenciais em uma sociedade plural. O tema do racismo na Igreja é um exemplo de como crenças podem ser desafiadas e reavaliadas com o tempo. Assim como essa questão foi transformada, outros conceitos teológicos também podem ser vistos de forma diferente, como o conceito da Trindade no mormonismo, que é interpretado de maneira única nessa tradição e será discutido em seguida. O conceito de Trindade no mormonismo é uma das distinções teológicas mais intrigantes entre essa fé e o cristianismo tradicional. Enquanto a maioria dos cristãos acredita na Trindade como três pessoas em um só Deus, os mormons veem Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo como três seres distintos, embora unidos em propósito. Para muitos que vêm de tradições cristãs mais convencionais, esse conceito pode gerar uma sensação de estranhamento, como se desafiasse a própria essência do que eles aprenderam sobre a natureza divina. Assim, essa diferença teológica, com o tempo, tem sido fonte de reflexão profunda para os que se aventuram a entender diferentes maneiras de conceber o divino. Muitos que se deparam com essa visão pela primeira vez sentem uma necessidade de questionar. Afinal, estamos falando de algo que desafia séculos de doutrinas cristãs. Assim, é essa mesma curiosidade que pode abrir portas para novas formas de ver o mundo espiritual. Em discussões interreligiosas, essa diferença na interpretação da Trindade se torna um ponto central, estimulando diálogos que aprofundam o entendimento teológico. Um exemplo prático seria participar de fóruns ou leituras de textos comparativos entre religiões para explorar como as diferentes visões sobre a Trindade moldam as experiências religiosas. Aos poucos, à medida que se entende melhor a perspectiva mórmon, percebe-se que essa visão da Trindade não nega a unidade entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas a coloca em um contexto onde o foco está na individualidade de cada um e na harmonia entre eles. Isso oferece uma nova lente para ver a cooperação divina, onde três seres separados trabalham em uníssono para o bem da humanidade. Essa ideia pode ressoar com qualquer pessoa que já tenha experimentado a força da colaboração e da união de propósitos em sua própria vida. Essa visão singular da Trindade no mormonismo está intimamente ligada à sua teologia mais ampla, que inclui conceitos fascinantes como o casamento eterno e o objetivo da exaltação. Essa crença central na continuidade da vida familiar além desta vida será explorada em seguida. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá,
Você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. O casamento eterno é uma doutrina essencial para a fé mórmon, representando a crença de que as famílias podem ser unidas para sempre, não apenas nesta vida, mas também na eternidade. Para aqueles que seguem essa fé, a preparação para o casamento eterno envolve mais do que o simples compromisso entre duas pessoas. É uma aliança com Deus, onde cada ação e decisão no presente pode ter consequências eternas. Famílias que acreditam nesse princípio vivem com uma intensidade emocional única, já que suas escolhas no dia a dia são vistas como parte de um plano maior, que transcende a mortalidade. Essa crença no casamento eterno também está ligada ao conceito de exaltação, que vai além da simples salvação. A exaltação, no mormonismo, é o estado mais elevado de felicidade e realização, onde aqueles que seguem os mandamentos de Deus e mantêm suas alianças sagradas podem alcançar a divindade. Para muitos, essa doutrina é uma fonte de motivação para viver de maneira mais consciente, priorizando o amor, o serviço ao próximo e a fé inabalável. Um exemplo prático seria dedicar mais tempo ao fortalecimento das relações familiares, buscando ser um parceiro, pai ou filho melhor a cada dia, sabendo que esses laços são eternos. Viver com a perspectiva do casamento eterno e da exaltação oferece uma visão ampliada da vida. Cada momento, cada desafio e cada alegria é parte de uma jornada contínua, onde o crescimento espiritual e emocional nunca termina. Para aqueles que acreditam nesse princípio, não existe separação definitiva entre os entes queridos. Mesmo a morte é vista como uma transição temporária. Esse entendimento traz um profundo conforto em momentos de perda, permitindo que as famílias se mantenham firmes na esperança de uma reunião futura. Esse conceito de vida eterna em união familiar é um aspecto central da fé mórmon e inspira uma abordagem diferente em relação à vida e às relações humanas. Ao mesmo tempo, ele abre portas para outras explorações espirituais que conectam a teologia mórmon com temas universais, encerrando uma jornada de crença que começou com as primeiras visões e revelações de Joseph Smith. Depois de conhecer esse anjo incrível, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Será que está pronto para aplicar o que aprendeu e transformar sua vida espiritual? Lembre-se, não basta apenas saber, é preciso agir. Então, que tal começar a observar os sinais ao seu redor? Talvez esse anjo já esteja trabalhando em sua vida e você nem percebeu. Se você quer continuar explorando esses temas e descobrir ainda mais sobre o mundo espiritual, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem mais. O próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo nesses mistérios. Não perca a chance de continuar essa jornada.